A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos desta presente sessão. Uma questão de ordem, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Na verdade, eu peço a questão de ordem porque nesse final de semana faleceu o senhor Valdemar Pereira e a pedido da nossa presidente do União Brasil, a Glória Menegoto, que conviveu muito com o seu Valdemar, que foi um pai para ela, eu quero pedir 1 minuto de silêncio. Vale ressaltar aqui também que ele é o avô da Mari, a assessora da bancada do PP. Então, eu quero pedir 1 minuto de silêncio antes de nós iniciarmos a sessão. Obrigado, senhor presidente. Está concedido, então, 1 minuto de silêncio em homenagem ao seu Valdemar Pereira. Verificação do quórum, informa a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 19 de maio de 2025. Em aprovação, as atas número 4.444, de 3/2 de 25, 4.445, de 4/2 de 25, 4.446, de 10/2 de 25, e 4.447, do 11/2 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimento as pessoas que estão conosco. Expediente do dia 19/5/2025, pedido de informação número 41/2025, da vereadora Fran Bonassi, solicitando informação de quantos casos de abuso sexual infantil foram registrados em Farroupilha nos anos 22, 23 e 24. Pedido de informação número 42/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre a Guarda Municipal. Acho que agora está muito alto, Rose. Não. Dá uma ajustadinha no som, Davi. Pedido de providência número 86/2025, que o vereador Juliano Baumgarten, solicitando conserto de calçamento na rua José Perger. Indicação de projeto de lei 17/2025, do vereador Juliano Baumgarten, sugerindo auxílio financeiro para aquisição de aparelhos auditivos. Convite
do Observatório Social para a prestação de contas, no dia 29 do corrente, às 19h30, na sede da SIX. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido para fazer parte da mesa o senhor Gustavo Toniolo, diretor administrativo da empresa Bento Transportes e Ozelame Transportes e Turismo. Também a Thaís Baumgartner, para explanar sobre a situação do transporte coletivo urbano de Farroupilha, pelo tempo de até 30 minutos. Então, convido os senhores para fazer parte da mesa. Quanto perto assim, tá bom? Leandro, tu que é o cara aí, tá bom? Fique à vontade, então, para a sua explanação. Bom, boa noite, nobres vereadores de Farroupilha. Eu quero aqui fazer uma saudação especial ao presidente da casa, Jorge Sensi, ao vereador Juliano, pelo convite, por estar nessa casa. Alguns vereadores eu já tive o privilégio de conhecer, os outros estou tendo hoje. Quero dizer que em nome da empresa Bento e da empresa Ozelame, é uma honra poder estar aqui para prestar qualquer esclarecimento que tiver ao meu alcance. Quero dizer aqui que eu fui agraciado com o dom de fazer, não fui agraciado com o dom de falar, principalmente em público, mas vou tentar ser o mais didático possível. Então eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Toniolo. E aí, Roque? Meu nome é Gustavo Toniolo e quem me acompanha é a Thaís, que é a nossa gerente da unidade aqui de Farroupilha, responsável pela parte de tecnologia da empresa. Falando um pouco mais sobre mim, sou conhecido aqui em Farroupilha como Guto da Bento, né, Fernanda? Né, vereadora? Eu vou falar um pouco sobre a Bento, empresa fundada pelo meu avô Isidoro e seu irmão Orestes, em 1947, na linha Eulalia, interior de Bento Gonçalves. Então, lá se vão 78 anos de história. História essa que tem uma ligação muito forte com Farroupilha, pois era aqui a estrada que ligava a Bento à capital. Acreditando no potencial da cidade, a Bento, em 1960, incorporou o Expresso Farroupilha, passando a atender, então, a ligação do município de Farroupilha com a capital. 65 anos atrás. Então, a Bento está presente em Farroupilha há 65 anos. Em 2002, passamos a atender o transporte urbano de Farroupilha e, desde então, sou o diretor de operações aqui da empresa. Mais recentemente, em 2023, assumimos a gestão da empresa Ozelame, também uma empresa com forte ligação com o município. Mas vamos lá, estamos aqui para falar sobre transporte coletivo, que particularmente eu acho que temos que falar de duas fases distintas de transporte coletivo, que são AC 2019 e DC 2019, que é antes da Covid e depois da Covid, 2019. Não precisamos lembrar de como esse período foi difícil para todos nós. Sofremos muito como seres humanos e, mal comparando, o transporte coletivo foi um dos setores mais afetados em razão do distanciamento social. Foi o quinto mais afetado. De todos os setores da economia, o transporte coletivo urbano foi o quinto e o transporte intermunicipal foi o quarto mais afetado. Fica atrás do aéreo, fica atrás de festas e eventos e o outro que não me recordo. Então era o fique em casa, só saia se for extremamente necessário, etc, etc. Passada a pandemia, ficaram os efeitos no sistema de transporte coletivo. Esses que, traduzindo em números, significa que muitos sistemas perderam cerca de 50% da sua demanda de antes de abril de 2020. Demanda essa que em alguns sistemas tiveram mais um duro golpe com as enchentes de 2024. Eu quero lembrar aqui, vereador Davi, lembramos antes ali, que na primeira fase da pandemia, o senhor era secretário da Saúde e passamos maus bocados, né? Trabalhamos bastante, né? Mas enfim.
Além disso, vários insumos, devido à pandemia e depois as guerras e outras coisas, que parece que não afetam diretamente a gente, mas afetam. Por exemplo, o óleo diesel aumentou 50% daquela época para cá. Tá? Baixou 10 centavos. Outra consequência desse período foi o aparecimento e o fortalecimento de aplicativos de transporte e caronas. Muitos desses operando à margem da lei, ofertando transporte clandestino por preços menores e sem as mínimas condições de segurança. Pessoalmente, eu não sou contra esse transporte diferenciado, desde que submetido a regras, que faça com que seu custo seja parecido com os custos que são impostos a uma empresa de transporte coletivo. Vale lembrar aqui que no sistema urbano de Farroupilha temos em torno de 20% de gratuidades. Essas que são suportadas pelos demais passageiros pagantes. E isso reflete diretamente na tarifa, tornando o sistema cada vez mais ineficiente, pois quanto maior a tarifa, menos passageiro. E quanto menos passageiro, mais cara é a tarifa. Para tentar diminuir o impacto de todas essas deformações, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Farroupilha instituíram algumas políticas públicas de subsídio, ajudando a reduzir tarifas e garantindo uma sobrevida aos sistemas de transporte. Graças ao subsídio do governo estadual, por exemplo, conseguimos aumentar a oferta em 20% nos horários e linhas da empresa Zelame, desde março de 2025. Para as operações das linhas metropolitanas, foram investidos 4 milhões em renovação de frota, devendo essa entrar em operação na Romaria de Caravaggio. São 4 novos veículos com ar-condicionado, calefação, carregador de celular, suspensão a ar e elevador para cadeirantes, e tecnologia Euro 6 que polui menos. No sistema urbano, a política de subsídio do município se revelou de extrema importância para manter uma tarifa acessível para a população. Com ela, em parceria da Prefeitura com a empresa, foi possível criar a integração tarifária. O vereador Joel, que na época era secretário dos Transportes, teve grande participação nisso. Que hoje beneficia mais de 350 pessoas por dia, que pagam a primeira passagem, tem 1 minuto e 20 para pegar o próximo ônibus e não pagar a tarifa, gerando grande economia para empresas, comércio e principalmente para quem paga a sua própria passagem. Além disso, em algumas linhas do interior, como linha Boêmios, por exemplo, a tarifa cobrada no cartão Vale Transporte e no cartão comum é em torno de 50% mais barata que no pagamento em dinheiro, que é a tarifa decretada. Também temos alguns ajustes operacionais envolvendo empresas do município e a Prefeitura, resultando em economia que reflete na tarifa, como, por exemplo, a linha de Caravaggio, que muitas vezes ela tem horários que ela é atendida pela empresa Mariotur, mesmo a linha sendo da Bento. Com isso, conseguimos fazer alguns investimentos, como, por exemplo, o novo sistema de bilhetagem eletrônica, tanto para o Zelame quanto para o sistema urbano, que a Thaís depois vai explicar para vocês. Também quero dizer que a nossa frota do sistema urbano está quase na totalidade equipada com elevadores para deficientes físicos, faltando apenas 3 veículos com este equipamento. Vale lembrar que a Bento Cidade de Farroupilha possui ISO 9001 desde 2009, que serve para medir se nossos processos estão sendo bem executados, e que fomos agraciados por diversas vezes com os prêmios do programa Despoluir, que mede semestralmente a emissão de fumaça dos nossos ônibus, o que comprova que a nossa manutenção e processos são bem feitos. Nossos ônibus são revisados preventivamente a cada 3.000 quilômetros, o que é muito abaixo da média nacional. Sabemos sempre que temos a melhorar, mas tenham certeza, nobres vereadores, que estamos sempre atentos às demandas da nossa cidade e sempre dispostos a ajudar a comunidade. Agora eu quero passar a palavra para a Thaís, que é a nossa gerente aqui de Farroupilha, para falar um pouco sobre o novo sistema da bilhetagem. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Conheço alguns, como o Guto falou, né? Outros eu não conheço, estou conhecendo hoje.
Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bilhetagem eletrônica que a gente tem e que a gente está implementando uma melhora, então, aqui no nosso sistema, tanto do transporte público aqui de Farroupilha, quanto o metropolitano, né, que seria o Ozelame, que a gente opera aqui também. Então, hoje o transporte público de Farroupilha, o metropolitano, conta com um sistema de bilhetagem eletrônico, onde o passageiro é transportado com maior segurança e maior facilidade com o cartão SOL, sem a necessidade de estar portando dinheiro na hora do embarque, diminuindo assim as filas e o fluxo de dinheiro transportado dentro do ônibus, trazendo uma maior segurança aos usuários. Temos também a integração tarifária, conforme o Gustavo falou, que hoje o passageiro ele paga a primeira passagem, né? Passa o cartão dele dentro do ônibus e ele faz o uso da segunda passagem gratuita. Então, hoje a gente tem isso no nosso sistema urbano aqui de Farroupilha, onde o passageiro paga somente uma passagem dentro do período. O sistema integrado hoje no transporte, o sistema do SOL, no caso, ele é integrado com o sistema da Ozelame, né? Ele utiliza o mesmo cartão, usando o cartão aqui no urbano e o cartão lá no transporte metropolitano. Internamente, a gente está fazendo um estudo onde estamos tentando viabilizar a integração tarifária desses créditos, então, que os usuários possuem, para eles conseguirem utilizarem tanto no urbano quanto na Ozelame. Estamos em fase inicial, então, de melhorias, né, do nosso sistema de bilhetagem. Então, hoje a gente está iniciando essa melhoria que até o final do ano, as pessoas que utilizam, eles vão ter a compra online, que hoje a gente não tem, né? O aplicativo do Atlas, que seria aonde o nosso ônibus ele está localizado, né? Em tempo real, o passageiro vai conseguir utilizar esse aplicativo, fazendo com que ele consiga colocar a sua origem e seu destino, e ele vai saber onde é que está o veículo, né? Tendo toda a comodidade de informações de horários, trechos e linhas disponíveis. Acho que Como é que é o nome do aplicativo? É o Atlas. O Atlas. Isso. Só um pouquinho, Pode continuar, Thaís. Sim, desculpa, agora eu perdi. Tá, então, recapitulando aqui. Então, ele vai ser disponível, então, para o passageiro, né, em tempo real. O passageiro vai conseguir saber onde está o veículo, colocando a origem e o destino, saber as paradas dos bairros, que hoje a gente tem a gente vê essa dificuldade no passageiro, aonde que pega, em qual parada que está, aonde que o ônibus passa. Então, nesse aplicativo vai estar disponível, então, as paradas, os trechos, então, vai ser compartilhado em tempo real. Também facilitando e possibilitando, né, o compartilhamento, então, da localização para geralmente estudantes, né, os pais conseguem ver onde é que o filho está em tempo real, então conseguem compartilhar, possibilitando uma maior segurança, tanto para idosos quanto para usuários mesmo e até estudantes. Então, hoje, como essa facilidade, então a gente vai ter então tudo na palma da mão, a compra online, a localização, as paradas, e tudo vai estar dentro desse aplicativo. Com relação à divulgação de horários, também vai estar disponível informações, divulgações, cancelamento, enfim, tudo que tiver relacionado ao transporte vai estar dentro desse aplicativo. Também hoje a gente tem disponível, né, para quem não é adepto e quem não quer baixar o aplicativo, não tem essa intenção, a gente tem o nosso WhatsApp, que a gente tem disponível também lá todos os horários, informações, e também a gente tem os telefones, né, que várias pessoas não gostam, não têm acesso à internet ou, enfim, ao celular, e podem estar ligando e verificando essas informações.
Além do sistema, né, a gente tem a biometria facial, que também é bem importante, então, pela questão do uso do usuário, enfim, do passageiro que utiliza o transporte. E também a gente tem as câmeras de monitoramento. Hoje, 95% da nossa frota, a gente tem as câmeras instaladas para maior segurança do usuário, enfim, ou que seja seguro. Isso. É isso? Isso. Queria complementar com alguma questão? Não, acho que... Da parte de vocês está... É uma apresentação, né? Sim. Então... Estamos à disposição. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Também a vocês pelo mesmo período, mesmo tempo, para suas considerações e respostas. A palavra está com o vereador proponente do convite, vereador Juliano Balgarto. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o Gustavo e a Thaís, obrigado pela presença de vocês nesta noite. Cumprimentar nosso público presente, saudar a Glória, que é uma das diretoras regionais da Metroplan, Isaías Girardi, enfim, a Damati, para não estender aqui, não acabar esquecendo de citar alguém. Importante a vinda da casa, porque o motivo do contato ele é para tentar sanar dúvidas e buscar soluções para a população que semanalmente nos faz contato. E muitos deles, o principal ponto é falta de informações ou informações precisas. Por exemplo, essa que tu trazes que vai ser implementado um aplicativo é nova. E inclusive era algo que estava na minha pauta, porque em 2018 foi implementado um aplicativo Transit, que foi elaborado um concurso que foi desenvolvido pela Biblioteca Pública Olavo Bilac, e quem, se eu não me engano agora, foram os estudantes do Instituto Federal que desenvolveram, e depois se parou e tinha o controle, sabia os horários, sabia a rota, e isso ainda começou a se trabalhar lá em 2016, ou seja, lá em 2016 as pessoas já apresentavam dúvidas, queriam saber quais eram os horários, enfim. E aí, do nada, parou, e de fato esse aplicativo ele foi pioneiro aqui na América do Sul, então foi algo que Farroupilha teve um exemplo e retrocedeu. Então, não sabemos porquê, seria importante dizer por que a gente deu esse passo para trás. Então, isso é importante, a gente tem que ter uma comunicação assertiva. Outra questão, por exemplo, a ida ao Santuário de Caravaggio. Você pode colocar no telão um print, um cidadão entrou em contato pedindo o horário e veio a resposta no WhatsApp. E olha só, o ônibus sai 10 horas do centro e chega 10h20 em Caravaggio sai. Como é que uma pessoa vai chegar e vai para Caravaggio só para fazer a volta, olhar? Então não tem lógica isso, não tem nexo. Então isso é uma falha gritante de operação. Não teria como ficar um horário a mais aguardando lá para poder, porque as pessoas não conseguem se deslocar ao santuário, seja no sábado, seja no domingo, que são os dois principais pontos. E fora que precisa clareza em alguns horários. Clareza que eu digo, ó, é a hora mais ou menos exata. 100% certo a gente sabe que não vai ter, é impossível. Em nenhum momento a gente vai cobrar isso. Mas precisa ter claro, as listas atualizadas. A própria questão da comunicação. Tu acessa o site, tem o número do WhatsApp, não está nem programado para te clicar e já direcionar. A pessoa tem que copiar. Então eu acho que a gente precisa evoluir como um todo. E eu gostaria de fazer também a seguinte pergunta, mais uma. Teriam tantas. Qual que hoje é o maior problema da empresa? A falta de passageiros? Se é a falta de... Só para mim concluir, se é a falta de passageiros, será que não precisa uma avaliação da empresa para ver se talvez as linhas que hoje existem, elas correspondem com a necessidade, realidade? Será que a própria questão é aporte ao valor do executivo que precisa para fomentar? Eu não sei. Essas as dúvidas, porque as pessoas nos procuram e ficam as indagações, que muitas vezes não tem respostas e as pessoas dependem, uma boa parcela da população. Então é uma demanda que chegou a mim, a Fernanda, a Fran, o Roque, o Caleb, enfim, demais vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, os nossos convidados. Bom, Juliano, eu participei da época do Transit e era realmente um projeto pioneiro, muito, muito legal, né, com o pessoal lá da Caravan Studios, se eu não me engano.
Por que não funcionou? Porque não tinha uma interface com os americanos lá. Eles vieram, fizeram a gente ajudou muito no desenvolvimento desse aplicativo. Eu lembro de várias reuniões na biblioteca. Na época, o prefeito Clayton, né, que fez, enfim, e que não sei como chegou esse projeto. Acho que era até financiado por uma instituição lá do Bill Gates, era isso? Pois é. E aí a gente desenvolveu todo esse projeto, fez tudo, só que a gente precisava falar com os americanos. E aí a gente não achava mais o responsável lá, daí mudava o responsável, aí a gente precisava alterar o horário aqui, a gente não conseguia falar com ninguém lá, e aí ficou se enrolando aquilo ali, a gente viu que não ia sair mais nada dali, a gente abandonou a ideia. Eu acho que tu não estava ainda na empresa, né? Mas, enfim, isso vai ser resolvido agora com esse aplicativo, né? Esse novo aplicativo agora, ele vai ter toda essa funcionalidade, só que aí é desenvolvido pela Transdata, que hoje é a nossa fornecedora de bilhetagem, e é uma das maiores do Brasil. Então, eu acredito que agora vai funcionar, tá? Então, até o final do ano, nós teremos essa melhoria, tanto na Uzelame quanto no urbano aqui de Farroupilha, tá? Do Caravaggio. Vereador Juliano, eu digo o seguinte, o que a empresa mais quer é transportar pessoas. Ela quer transportar pessoas, mas para isso precisa as pessoas querer usar o ônibus, o transporte coletivo. Então, assim, a gente tem que separar o Caravaggio como um bairro e Caravaggio a parte turismo, tá? Eu digo assim, para as pessoas que moram e trabalham em Caravaggio, hoje existe um acordo operacional entre a empresa Bento e o Mário Tour lá, agora que eu vi o Luiz lá, dá uma boa noite para o Luiz lá e para a Glória também, que agora eu vi a Glória lá. Então existe um acordo operacional lá para os passageiros que moram lá, eles podem utilizar o ônibus do Mário Tour que passam lá, mesma linha sendo da Bento. No final de semana, o que acontece? Tinha ônibus. E por que foi retirado? Porque ninguém mais usava. Entendeu? Então tinha várias opções de horários, era às 9, era às 10, era às 11. Começou a minguar, até que sobrou só o motorista e o ônibus. E aí a gente vai manter um serviço que vai, no fim, condenar todo mundo, toda a cidade, todo mundo que usa ônibus a pagar mais caro a passagem. Então é tudo questão de ter que estudar. O que o município quer? Não, eu quero que vá lá. Bom, então isso vai refletir, talvez, na tarifa. Né? Aí tem que pensar qual é a política do município. Então acho que assim, tem que separar moradores e turismo, tá? Eu acho que o turismo é bem diferente, é difícil fazer dar certo turismo dentro de ônibus urbano. Pode ver Porto Alegre, por exemplo, lá tem o ônibus do turismo lá, aquele que é 2 andares lá, enfim, que fica passeando com as pessoas, mas os turistas não vão andar de ônibus urbano, tá? E se for para as pessoas que moram aqui, são moradores, isso. Isso, sim, pois é, mas então, era para esses que tinha ônibus, né? Só que as pessoas não usavam. Infelizmente, as pessoas não usavam. O que eu mais queria é que elas usassem, né? Mas, infelizmente, elas não usavam. Do site, tu falou do site, desculpa. Acho que o site vai resolver toda com essa questão do aplicativo ali, tá? Enfim. E tu fala assim, o maior problema é a falta de passageiros e foi o que eu falei antes. Eu posso falar mais? Para concluir, então. Para concluir, é o que eu falei antes. É uma roda ali. Quanto mais cara a tarifa, menos passageiro. Quanto menos passageiro, mais cara a tarifa. Então, obrigado. Desculpa a demora. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Com a palavra a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes. O sempre vereador Kiko Paese, que está aqui acompanhando a sessão presencialmente. A Adamate, a imprensa e os servidores da casa. Guto, primeiramente eu te agradeço por estar aqui, né? Parabenizo de primeiro momento a empresa Bento, que capitaneou, na verdade, a empresa Uzelame para que ela não fechasse as portas, né?
E segundo, eu, enquanto despachante veicular de trânsito, de credenciamento ao Detran, eu entendo o quanto é importante o trabalho das empresas de transporte, tá? Porque cada vez a gente vê mais veículos, motos, caminhões nas estradas, e esse trabalho dos transportes, ele é de extrema importância para desafogar o trânsito, tá? Mas a minha pergunta é, eu enviei um ofício à empresa para que aumentasse, um tempo atrás, o número de ônibus com mais itinerário para os estudantes, certo? E logo após, ao pedido à empresa, eu percebi que teve o aumento nos horários, ou seja, a empresa, o Zelame, colocou um ônibus a mais na parte da manhã, na parte do meio-dia e na parte da noite um ônibus de ida e volta. Que esse é o papel do vereador, né? Fiscalizar, depois que a gente faz uma demanda, é importante a gente fazer essa fiscalização, e eu percebi que teve esse aumento. E a minha pergunta hoje para ti é a seguinte: por que não fizeram isso antes para satisfazer os usuários? Por que esperam? Por que a empresa ou qualquer coisa, reivindicação que nós, vereadores, nós fazemos, a empresa ou até mesmo o poder público, que é uma coisa que eu bato na tecla aqui, por que os melhoramentos só é feito depois que nós, vereadores, a gente faz as reclamações? Por que não evitar isso? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, os nossos convidados. Oi, Fernanda. Obrigado. Eu te agradeço também ao ofício que tu me mandasses depois, agradecendo, e eu acho muito importante isso. Então, quero te dar os parabéns pela tua atitude também, de dizer que o serviço foi feito. Enfim, isso também tem a ver com a Metroplan, tem a ver com o município, então acho que todo mundo trabalhou para ajudar. A própria Glória, que é nossa diretora na Metroplan aqui da Serra Gaúcha, a vereadora Fernanda, os demais vereadores que debateram aqui nessa casa essa questão. A pergunta é simples de responder, Fernanda. Porque eu sou amigo do município. Porque se eu não fosse, eu ia fazer a FEI gastar mais. Ou propor para a FEI gastar mais. Como é que a gente faz o começo da operação, tá? Todos os anos. A gente pega a base do último ano, certo? Então, no último ano, eu tinha 80 alunos usando os ônibus da noite de Caxias para Farroupilha. O problema era a volta, não a ida, tá? Tinha alguns problemas menores na ida, mas mais era a volta. Por que eu tenho 80 pessoas usando? Eu tenho capacidade para 90 pessoas dentro dos ônibus sentadas. Por que eu vou ofertar 3 ônibus se cabem 2? Para cobrar mais a FEI? Não vou fazer isso. Então, a gente começa o ano baseado nos estudantes que tinha no último ano, né? Só que a FEI e as pessoas também, eu acho que muitas vezes os alunos, talvez eles procuram uma carona, talvez procuram outro transporte, enfim, e deixam para fazer o cadastro. O Juliano já foi da FEI e sabe disso, né, Juliano? Depois que começa o ano. E aí, quando a gente percebeu, nos primeiros dias que começou a dar aquela lotação, né, a gente não tem um motorista guardado lá dentro de um armário que tu vai lá e tira ele, põe ele num ônibus e vai dirigir. A gente precisa contratar, a gente precisa treinar, a gente precisa do ônibus, e isso demora em torno de 15 a 20 dias. Tá? Então, por isso que teve um pouco da demora e por isso que a gente não agiu antes. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Então, com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrini. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que aqui nos assistem nessa noite, as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, ao Adamate, a imprensa presente e aos colegas servidores da casa. Cumprimentar também o Gustavo e a Thaís, né, e agradecer vocês por estarem aqui, então, esclarecendo algumas dúvidas, né, e algumas
demandas, né, que a gente vem trazer para vocês aqui da comunidade, né? Então eu, como sabia que vocês vinham hoje aqui, a gente acabou conversando com muitas pessoas que utilizam o transporte, né? E na escola onde eu trabalho e também no poder público tem muitas pessoas que se deslocam de Caxias a Farroupilha para trabalhar. Aí, sem contar os demais estabelecimentos, né? E aí uma das reivindicações das pessoas que utilizam o transporte é de que porque, na verdade, são três questionamentos, tá? O porquê trocaram o horário do ônibus da Uzelame, que antes eram assim, às 17, né? E passou a ser 16h45. Porque muitas vezes as pessoas trabalham até às 5, né? E na escola, normalmente, trabalham até às 5 horas. Aí a diretora, às vezes, organiza o horário para que possa sair um pouco antes para pegar esse horário das 5 horas. Em que sentido? Do centro. De 5 horas sai. Caxias ou de Caxias para Farroupilha, Caxias. Né? E aí, com essa mudança de horário, só para vocês entenderem, Guto, os professores têm que ficar 45 minutos esperando na saída do turno da tarde, e aí depois muitos pegam do Avisate. Aí tem que ficar mais meia hora, 45 minutos esperando do Avisate para se deslocar até as suas casas, né? E isso às vezes dá uma quantidade de 1h30, 2 horas até chegar em casa, se deslocando de Farroupilha a Caxias. Então a pergunta é por que essa troca de horário? Segundo, por que foi tirado algumas paradas? Que às vezes eles perdiam o ônibus, por exemplo, na Praça da Matriz, mas aí iam até no Moinho, né? Conseguiam pegar ali, né? E agora não tem mais essas paradas, né? Então eles não têm mais a opção de perder do primeiro ponto e se deslocar para o segundo, porque não tem mais essas paradas, né? E também outra reivindicação é de que muitas vezes chegam no ponto do ônibus para pegar, o motorista fechou o ônibus, a porta. E aí eles fazem sinal e o motorista não dá essa chance de abrir para eles entrar. Daí já perdeu o ônibus, né? Então são 3 questionamentos, assim, se vocês puderem... Mas isso daqui, do centro? Daqui, sim, voltando para Caxias. Todos os questionamentos são da volta. Sim, não da vinda, mas da volta. Era isso, senhor presidente. Então, com a palavra, os nossos convidados. Se eu anotei direito aqui. Bom, esse horário daqui para Caxias, né? Então, nós temos de Farroupilha a Caxias 16h55, que é um horário comum. Esse tem. Hoje ele é... Isso, 16h55 da rodoviária. Elas pegam aqui, então tem que pegar 5 minutos antes, que é o horário que ele passa ali. Eu acho que só deixa o nosso convidado. Tá, não. Que daí, senão cria um. Então. Pois é que o senhor aqui, não sendo injusto com ninguém, né? Não, aí o senhor relata, até para. Daí tu anota e vê as situações, como é que pode proceder. Vereadora Glaci, eu tô com a lista nossa aqui de horário e realmente é 5 minutos a diferença, né? Aí é que a gente pede, assim, porque o ônibus, na verdade, o coletivo, a gente tenta agradar a maioria. A gente entende que quando ocorrem mudanças, algumas pessoas se sintam prejudicadas, mas pode ter certeza que quando é feito um trabalho desses, é baseado em muito estudo. Hoje, com a bilhetagem, então, a gente tem todos os dados de demanda, né, do ônibus que está mais cheio, o ônibus que está mais vazio. Nosso banco de dados lá, de questionamento de próprio usuário, por que não tem ônibus às 17, por que não tem 17h05 ou 17h10. Então, quando foi solicitada essas alterações para a Metroplan, a gente levou tudo isso em conta. Então, é para tentar atender a maioria. Eu entendo que talvez tenha alguns casos específicos que podem ter ficado desassistidos. Aí nós vamos ter que, talvez, depois trocar um contato para a gente ver esse caso mais específico, tá? O semidireto, que é essa modalidade que tem hoje, ele para no Posto Texaco, antigo Posto Texaco, na prefeitura, no Moinho e na rodoviária. Por que ter esse semidireto? Porque é para criar uma viagem mais rápida. É para criar um trecho mais rápido, não parar em todas as paradas. Então, para todas as paradas, temos a modalidade comum. Então, criamos uma modalidade mais horário semidireto, que é para as pessoas poderem
chegar mais rápido no destino. Então, não sei se eu respondi todas. Faltou alguma? E a questão da tolerância... Ah, tá. Tu falou do motorista. Aí, assim, o que eu falo quando os passageiros, as pessoas nos pedem, eu sei que é ruim, mas te põe no lugar daquele que está vindo desde a primeira parada. Tu imagina se tiver que ter tolerância de 1 minuto com cada passageiro que não estiver na parada esperando o ônibus. Tu vai demorar 20 minutos a mais. E aí tu vai te sentir prejudicada. Então o que a gente pede é que as pessoas estejam na parada com 5 minutos de antecedência do horário. Né? E muitas vezes a gente vê nas câmeras de monitoramento, geralmente as pessoas que ligam mais indignadas, o ônibus me deixou lá. E aí tu olha, a pessoa está ainda vindo para atravessar a rua. E aí o motorista, ele tem que ir, porque quem está dentro começa a criticar. Então se ele esperar todo mundo, a gente vai ter um outro problema, tá? Então assim, acho que casos específicos, né, podem ser tratados, não tem que... Né, se a pessoa está realmente na porta do ônibus, sim, tu abre a porta e a pessoa embarca, tá? Mas a gente vai revisar isso lá, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Eu quero aqui aproveitar saudar o Kiko Paese, a Girardi, a Glória, o Mandelli, o Luiz, o Caleb também, que nos acompanha. Obrigado pela presença de vocês. Dando sequência, então, com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, os ex-vereadores, então, Glória e Kiko, sejam bem-vindos também a esta casa. Guto e Thaís, eu tenho 2 perguntas, então, a minha primeira é que a gente aprovou nessa casa, né, nos últimos anos, um subsídio de R$1 por passageiro, com a intenção de manter sem alteração o valor da passagem aos passageiros. A pergunta é simples, seria importante que vocês possam nos explicar, né, como que é feito esse controle por parte de vocês, esse acerto com a prefeitura, se são usadas planilhas, se sim, se é feito por quem, se é um sistema de bilhetagem, se é pela catraca, essa é a minha primeira pergunta. E também eu tenho uma outra pergunta em relação ao elevador que tu falou, né, dos deficientes físicos. Em fevereiro a gente fez uma reunião da Frente Parlamentar das Pessoas com Deficiência e foi abordado aqui que um dia uma pessoa com deficiência foi tentar utilizar e o motorista não tinha chave para abrir. Então, eu gostaria de saber como que funciona isso realmente, se fica no ônibus, se não fica, como que vocês, né, direcionam isso e se tu tinha conhecimento disso que também tinha acontecido ou não e como que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça mais, né? Porque a gente não está falando somente de pessoas que usam cadeira de roda, mas quem usa muleta, né, quem tem alguma dificuldade também de locomoção ali para subir a escada. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigada. Franciele, com a palavra aos nossos convidados. Então, boa noite. O controle ele é feito pelo relatório do Sistema Transdata. Então, tudo que é feito, tudo que é pagante, né, ele é contabilizado e desse sistema a gente extrai os dados e a gente passa no processo SEI para a prefeitura. Então, lá dentro é planilhado e depois conferido, né, conforme o sistema e aí, no caso, é emitido esse relatório e aí é feito lá pelo sistema do SEI. O elevador é esse caso. Tá. A gente faz, no caso, nesse caso específico, né, a gente tem dentro do próprio ônibus mesmo fica a chave, tá? Então pode ter sido alguma informação ali que ficou perdida, tá? Ou às vezes acontece, tá? Às vezes perder a chave, sim. A gente verifica, faz a manutenção dos nossos elevadores mensalmente, né? Todos os nossos elevadores. E a gente dá a instrução para os próprios motoristas, né? Eles iniciam e fazem esse processo de aprendizado ali do elevador, né? Mas não foi nos passado, né? Essa questão ali da chave, mas... Se tivesse passado, a gente iria verificar, né, mais a fundo. Mas, assim, problemas com relação ao elevador, às vezes pode acontecer, porque a gente tem muitas rotas, enfim, paralelepípedo, né? Então, vai trepidando e, às vezes, realmente não funcione. Às vezes, acontece de não funcionar, mas
feita a manutenção, a gente verifica o que aconteceu, né? Às vezes não, todas as vezes a gente manda um ônibus para que a pessoa consiga utilizar, né? E isso, a gente manda outro veículo para a pessoa conseguir chegar no seu destino, né? E, por vezes, é isso. Às vezes acontece realmente, né? Mas a gente sempre tá a par e a gente sempre tenta, né, fazer com que funcione, fazer com que esteja tudo... O elevador é uma máquina muito complexa para ser usado num ônibus. Tenho certeza, acho que aqui na casa de vocês deve ter um que é estacionário e mesmo assim ele deve dar problema. Então imagina um que está... Ah, não tem. Bom, enfim, não tem. Obrigado. Então, com a palavra o vereador Roque Cervinini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes, também nossos ex-vereadores, dirigentes partidários, um cumprimento ao Luiz aqui da Maritur. Guto, antes de eu começar, quantos anos vocês estão operando aqui em Farroupilha? Desde 2002. Desde 2002, 23 anos, então. Muito bem. Onde quero chegar com essa introdução? É que eu acho que é muito difícil você fazer uma equalização entre a necessidade do usuário e a capacidade de fornecimento do transporte com, evidentemente, o lucro necessário que a empresa precisa ter. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vejo a necessidade, e já deveria ter ocorrido, uma nova licitação do transporte público. Porque eu tenho certeza que para vocês seria bom, inclusive, isso. Tenho certeza que isso pode até ser uma demanda de vocês. Mas eu acho que o setor público precisa fazer uma nova licitação. Porque quando você vai fazer uma nova licitação, você tem que fazer um edital. Bom, fazer um edital de um transporte público não é igual fazer um edital para comprar meia dúzia de copo de café. É um edital, precisa de todo um estudo para você chegar à necessidade que tem a sua cidade. Porque como é que você vai quantificar a necessidade, o que temos hoje de pessoas que precisam de acessibilidade, o que nós temos hoje de atendimento na área urbana, na área turística, na área rural, enfim, tem que ter um diagnóstico muito bem feito para depois você submeter a uma licitação e a empresa ter claro conhecimento do que ela vai ter que entregar para o município, mas o município precisa ter clareza no que ele exatamente quer. Porque se tu não conhece aquilo que tu quer comprar, você não vai comprar bem. Você não vai comprar um produto bom se você vai a um mercado comprar e não sabe o que você vai comprar. E o município está comprando um transporte. Então, para comprar esse transporte, ele precisa conhecer. Para conhecer, ele precisa fazer um plano diretor de transporte público ou um plano de mobilidade. Porque se você não fizer isso, você não vai ter o conhecimento, a expertise, a sabedoria para colocar no edital e para que seja realmente vencedor uma empresa que tenha qualidade, condições, que a Bento tem, com certeza tem, de enfrentar um edital e oferecer esse serviço. Né, Glória? Tu que é aí da Metroplan. O Luiz aqui, que está desde 74, que antes de nascer já estava dirigindo ônibus. Então, eu acho que nós temos que ir para o macro. E depois do macro, você consegue resolver todos esses penduricalhos. Porque eu, sinceramente, se vocês estão fornecendo transporte público desde 2002, você imagina que em 2002 não existia nem o WhatsApp ainda, né? Não existia nem o Facebook. Não existia, só para concluir, senhor presidente, não existia a maioria das redes sociais. E não existiam os aplicativos. E não existia a quantidade de carro que tem hoje. E não existia uma série de questões que hoje tem e que precisa ser revisto para adaptar à nova realidade. Senão nós só vamos ficar fazendo remendo. E remendo é remendo, não vai resolver. Então eu quero deixar essa sugestão aqui ao nosso Executivo Municipal, que faça um novo edital e submeta a um novo certame licitatório o transporte público urbano, Joel. Tinha que ter sido feito. Não dá para agora a gente ficar pedindo o horário de ônibus. Nós tínhamos que fazer o mínimo e não fizemos. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra o vereador Joel Corrêa. Quer fazer algumas considerações? É que tu não fez pergunta? Tu me chamou de antigo só, eu e o Luiz. Tá, então eu retorno aqui. Presidente, Não, eu passo a palavra aos convidados. Se quiser fazer algumas considerações sobre essa necessidade de fazer o transporte, então Não, brincadeira à parte, né, Roque? Mas a gente se conhece desde 2002, então, né?
Mas, enfim, eu concordo contigo, eu acho que sim, que traz segurança para todo mundo, mais segurança para o município, para a empresa operadora. O que eu posso te dizer como transportador, e eu opero em sistemas licitados e sistema não licitado, tá? E vou te dizer, para mim, como empresa, é melhor o sistema licitado. Para o município, é muito bom ter uma empresa não licitada, porque é muito mais econômico para o município. Aonde tem sistema licitado, como Porto Alegre, Caxias, Lajeado, as empresas ganham bem mais do que eu. Bem mais. Então, sim, eu concordo que tem que ter licitação, tem que fazer licitação, tem que contratar uma empresa séria, que faça um estudo sério, que entenda o município, que entenda as realidades, as demandas daqui. Não adianta vir lá, sei lá, cara de não sei aonde lá, vem aqui, passa aqui um tempo e tem que fazer um estudo, não pode ser a empresa de ônibus. Não a empresa de ônibus, mas eu digo assim, ó, tem que ter alguém que conheça a realidade do município. Porque não adianta vir olhar, pegar números, dizer, eu quero ônibus tal, rodando tal e tal. Só que ele não sabe que lá eu conheço o passageiro. O Luiz conhece todos os passageiros da Vila Jância até aqui. Todos. Até a hora que eles pegam, você tem que dar uma ou duas buzinadas. Entendeu? Então, mas o transporte é assim, Roque. O transporte é assim. Por incrível que pareça, o transporte é assim. Ele é muito miúdo, né? Então, a gente tem um miúdo. Esse tempo todo de operação, a gente pega o miúdo da coisa. Entendeu? Então, é difícil alguém de fora vir e fazer o milagre. Agora vai ser o bom e o melhor. Mas, enfim, né? Concordo contigo aí. Não me chama mais de antigo aí, tá? Obrigado, Guto. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Saudar especialmente o Gustavo e a Thaís, na noite de hoje, e os nossos convidados. Então, falar um pouquinho aqui, né, como fui citado também, eu trabalhei 4 anos à frente do Departamento de Trânsito, os últimos 4 anos aí, e tive a oportunidade de trabalhar muito sobre o transporte coletivo aqui do município, né, todo ele, tanto o rural, né, seu Luiz, quanto também o urbano aqui com a empresa Bento. Então tem uma série de coisas aí que a gente poderia estar falando aqui, mas o tempo é curto, mas falar principalmente sobre sempre o bom diálogo que a gente teve com as empresas, né, tanto do urbano quanto do rural. Que é o que esse diálogo, né? Porque, que nem foi falado, a gente não tem aquela licitação ativa, mas sempre as demandas que chegavam para nós, que inclusive não eram muitas, reclamações nesses 4 anos, acho que se recebemos umas 2 lá no departamento, ou 3, foram sanadas, né? Então as reclamações eram muito poucas e a questão de colocar mais linha, implementar mais linha, eram sempre discutidos junto com a empresa e muitas vezes eram atendidas, né? E eram retiradas linhas quando o carro realmente andava vazio, né? A gente tem inclusive recebeu demandas aqui desta casa nos últimos 4 anos de vereadores que pediam uma linha lá no Balneário Santa Rita, que foi colocado e foi o Juliano que pediu, foi colocado a linha lá, o carro descia até lá embaixo e subia vazio. Descia lá embaixo e subia vazio. Foi feito por 30 dias, então, essa linha e não surgiu efeito. E o que iria acontecer quando fosse aumentar a licitação? Quando fosse aumentar a tarifa. Essa quilometragem ia entrar junto na planilha e iria jogar a tarifa para cima. Então, um carro andando vazio ali ia fazer com que os usuários que usam diariamente pagassem para que esse veículo ficasse rodando na cidade sozinho. Então, tem demanda, às vezes, que é uma pessoa que, às vezes, não consegue pegar um ônibus numa vez no mês que ela precisa vir e aí acaba afetando todo o coletivo. Então, são coisas que a gente tem que pensar e ver como é que é a melhor maneira de se colocar. Então, a empresa Bento sempre esteve disposta, que nunca deixou ninguém desassistido, né, enquanto eu estive lá, e acredito que hoje está fazendo isso também. Falar sobre a licitação, também fizemos lá um estudo, né, nesses 4 anos, onde a gente está andando para que seja feita a licitação. Eu sei que está tendo andamento lá, mas gostaria de falar aqui que a licitação ela está vencida, não é de agora, né, ela é de 2012, então passou alguns prefeitos, passou aí outras administrações e que poderiam ter feito isso. Inclusive, quando eu assumo o departamento de trânsito, eu pego lá um estudo detalhado, tudo pronto para ser licitado em 2017 e não foi. Não sei porquê também, de repente os vereadores que estavam lá na época podem dizer o porquê que não foi feita a licitação também neste período, né?
mas tinha lá um estudo que estava tudo pronto para ser licitado e também não foi. Então a gente vê que não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, porque se não foi feito lá atrás, 2002 até 2020, 2021, quando a gente assume até agora, 2025, mas eu acredito que nos próximos anos, aí, até esse ano, o ano que vem, a licitação é para sair, porque eu sei que está andando o estudo lá e que vai ter andamento essa licitação. Mas, Guto, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Qual a importância de políticas públicas como programa de integração para fomentar o uso do transporte coletivo e como o uso do transporte público pode dar fluidez ao trânsito da nossa cidade? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, os nossos convidados. Bom, sem dúvida, a integração tarifária, o beneficiado mesmo, o maior beneficiado é o passageiro, né? Ele te permite como sistema de transporte, como é que eu vou explicar? Vamos lá, vamos pegar um ônibus que saia do industrial e que o passageiro tenha que ir para o São José, tá? E aí tu tem um terminal, que a gente chama terminal, na Praça da Matriz. Então vem esse ônibus do industrial até o centro, tu tem um do 1º de Maio que vem até o centro, tu tem um do Belvedere que vem até o centro. Todos teriam 1 ou 2 passageiros, ou 3 que iriam para o São José. E aí então tu ia ter que pegar os 3 ônibus e ir para o mesmo destino. O que tu faz hoje com a integração? O ônibus vem até o centro, as pessoas desembarcam e vai um ônibus só, até o destino final. Então isso te dá uma melhor gestão do transporte e o que faz? Te faz sobrar esses 3 ônibus para fazer outros horários. Então tu consegue ampliar o horário tendo o mesmo número de veículos. E isso diminui o custo da tarifa, entendeu? Então, por isso que a integração é tão importante, né? E tu sabe que eu sempre defendi essa questão da integração, né? Enfim, eu acho que para o município foi um ganho muito grande, tá? Eu acho que tu fez outra pergunta? Ah, sim, e sem dúvida, né? Quanto menos veículos a gente tiver na rua, carros, melhor para o trânsito de qualquer cidade, né? Vamos lá, um ônibus hoje transporta confortavelmente 40 passageiros. Como aqui a gente costuma muito andar quase sempre sozinho dentro do carro, né? Ou no máximo em 2, então são 20 carros a menos, vamos botar ali. Quando tu tem um ônibus, um veículo de 12 metros, tu tem uma fila de 20 carros. Né? Então, tu tem um ônibus passando na sinaleira, duvido que passe 20 carros numa sinaleira. Então, é isso que as pessoas têm que enxergar de políticas públicas para incentivar o transporte coletivo, para fomentar o transporte coletivo. Quanto mais gente colocar dentro do ônibus, mais barata vai ser a tarifa, mais oferta de veículos de ônibus vai ter. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Guto. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite, senhor e senhora. Eu gostaria de perguntar com relação a uma usuária que faz uma pergunta, que foi tirado um horário da forqueta. E esse horário que foi tirado, ou alterado o horário, está dando um problema lá para algumas pessoas. Ela disse que ela tem que pegar um ônibus até a van, para da van vir até a Farroupilha daí. Isso aumenta os custos e o tempo também, né? E outro questionamento é que o ônibus parece que agora ele é semidireto. E sendo semidireto, os idosos daí já não poderiam mais usar a carteirinha, né? Se é assim, né, por quê e como é que poderia ser resolvido isso, né? Com a palavra, os convidados. Tu sabe me dizer qual é o horário? 4h30, 4h15. 16h30 de lá para cá. Tu tem aqui qual é que é? 16h30 de lá para cá. Caxias Bento, é? Tem 16 ao semidireto. Não, de Caxias a Bento. Tem 15 horas. Tem 15 horas o ônibus comum e 16 o semidireto. Como eu expliquei antes, vereador, o que acontece? Então, baseado em dados, em fatos, em estudo de demanda, tá? Se chegou à conclusão que a operação da Uzelame, da empresa Uzelame, ela, além de ser deficitária, ela tinha muitas falhas de atendimento, tá? Qual é que era a maior demanda dos passageiros que a gente tinha lá? Ônibus mais rápido,
ônibus mais rápido, mais opções de horários, estender mais os horários, por exemplo, de noite, né? O último ônibus era 19h50, hoje tem às 22h. Então a gente fez tudo baseado nesse estudo, tá? Na Forqueta, os ônibus comuns são os que param ali. Então teria que ver certo o caso dela, que horário que ela usa mesmo. Eu acho que depois o Joel, ou alguém, enfim, tem um contato aí, sei lá, alguém deve ter meu contato aí, e aí tu passa essa demanda pra gente, a gente vai avaliar, entrar em contato com ela, ver realmente qual é o horário que ela usa, que ela utiliza, e aí, se precisar, a gente pode implementar uma parada no semidireto, na Forqueta. Aí a gente vai entrar em contato com a Metroplan, né, conversar com a Metroplan, porque a gente tem que pedir para a Metroplan, que é a dona do serviço, né, não é a empresa, mas se tiver essa demanda, a gente vai parar lá sim, ou com semidireto, ou talvez com outro horário comum. Ah, tá. Dos idosos, os idosos, o que acontece? Na modalidade semidireto, o idoso, ele pode utilizar desde que ele pague. Na modalidade comum, ele tem acesso livre. Então, hoje tem 11 horários comuns e 11 horários semidireto. Tanto de Caxias a Farroupilha, quanto de Farroupilha a Caxias. E isso tudo compreendido entre as 6 da manhã e as 22. Tá? Então, né, dentro dessas 16 horas, a gente tem esses 11 horários. Eu acho que é bem suficiente para um bom atendimento, tá? Com alteração. Alguma coisa que alterou, mas eles, assim, por experiência, e a gente está vendo, acompanhando, até a Glória acompanha bastante também. No começo teve um nível de reclamação né, maior. Agora as pessoas estão se adaptando, tá? Obrigado, tá bom, obrigado, vereador. Obrigado. Com a palavra o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, Adamati, ex-vereadora Glória, ex-vereador Kiko, Girardi, ao Elber e o meu amigo Luiz Mandelli, também que está aí presente hoje. E obrigado, Gustavo e a Thaís, por estar aqui explanando para a comunidade referente ao transporte. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até porque eu recebi há pouco de uma munícipe. Quando que o ônibus vai voltar a passar no bairro Cinquentenário? Até porque já faz uma semana que terminou a obra de escavação. E como morador do bairro lá, vejo esse descaso da Corsã e da Bento Transporte também, de não se comunicar em nenhum momento, de fazer uma logística para o bairro, onde são somente 2 ruas. Realmente eu não consigo entender, né? E aí eu tive que intermediar uma reunião com a senhora Thaís, né, e com o coordenador da Corsã, para fazer aí mas até agora nada foi feito, né? Ainda mais agora, uma semana após o término dessas obras aí, nada mudou, né? Então, se puder me passar aí se a linha vai voltar ao normal aí dentro do bairro Cinquentenário com urgência, agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra os convidados. Boa noite, vereador. Então, respondendo a tua pergunta, com relação à Corsã, eles vieram até a empresa, a gente conversou com o pessoal da Corsã e o que foi nos sugerido foi que a gente entrasse por uma rua e desse ré com o ônibus na mesma rua e voltasse. Hoje, então, a gente não faz essa prática. Por questão de segurança, a gente não dá ré em nenhum dos nossos ônibus, pela questão, né, às vezes alguém atravessa atrás, ou até mesmo tem carros, então às vezes a visibilidade é ruim, a gente não faz essa manobra. Então a gente esclareceu para ele no dia mesmo que ele veio lá, que acho que ele é era o coordenador da obra, né? E ficou de passar para o pessoal responsável, né? Responsável, não sei, do bairro, ou enfim. Né? Você também veio lá na empresa, a gente até entrou em contato contigo, ele entrou em contato com nós, a gente agendou lá. Passado esse período, né, eles fizeram toda a parte ali, a gente começou a entrar de novo no bairro e depois eles fizeram de novo, tiraram os paralelepípedos e
a gente não conseguiu passar de novo. Então, foi tirado o ônibus do bairro. O que foi combinado com o Gilmar, que ele é o gestor de tráfego, que quando finalizasse, eles iriam passar para nós que estaria ok. E até agora o pessoal não entrou em contato, então a gente não está entrando no bairro. O problema, assim, vereador, o que acontece? Só que tu pensa no nosso caso com o passageiro. Um dia tu vai e um dia tu não vai. Um dia tu vai e um dia tu não vai. Como é que tu faz para avisar o passageiro? Hoje eu vou ir, amanhã eu não vou. O dia que chove eu vou, o dia que chove eu não vou. Então, geralmente a prática, nesses casos, em transporte coletivo, tu usa o quê? Bom, enquanto não estiver completamente finalizada a obra, e a gente receber um ok da Corsã, da prefeitura, do município, sim, a obra finalizou, tu pode ir lá que não vai mais ter problema. Aí o ônibus volta. Senão fica pior para o passageiro, fica pior, por experiência. Eu sei que se um dia tu vai, um dia tu não vai, um dia tu vai, um dia tu não vai, a pessoa sempre perde. Então, assim, pelo menos ela vai um pouquinho mais longe, mas ela pega. Ela tem certeza que o ônibus vai passar lá. Tá bom, mas não é por... Pois se realmente terminou a obra, o ônibus vai, sem problema. É o roteiro original do ônibus, né? Obrigado, Guto. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso de palavra, então passamos aos nossos convidados para as suas considerações finais. Fala alguma coisa. Então, eu agradeço o convite. Se ficou alguma dúvida, a gente está disponível, então, para ser respondidas, né? Porque, às vezes, a gente fala aqui e esquece de algumas coisas, mas a gente está sempre aberto a esclarecimentos e a dúvidas. Boa noite. Eu também eu quero agradecer muito, quero falar um pouquinho, uma parte pessoal. Tanto tempo que eu venho a Farroupilha, eu não moro aqui, mas eu me considero já farroupilhense, né? Todos esses anos que eu estou aqui, com muito orgulho aqui eu me desenvolvi como diretor da empresa, como empresário, como ser humano. Então eu gosto muito da comunidade aqui de Farroupilha e vou estar sempre à disposição de vocês, da comunidade, para ajudar em qualquer sentido, só me chamar. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, então, ao Gustavo Toniolo e a Thaís Baumgartner. E também, eu acho que dentro dessa configuração toda, né, tem alguns questionamentos, o próprio vereador Caleb, a própria vereadora Glaci, o Stilonei. Eu acho que essa linha, né, ela pode ser estreitada para que essas dúvidas, né, que tenham possam ser sanadas com diálogo com a própria empresa, para que nós possamos levar para o contribuinte lá, para o nosso questionador ou a quem nós representamos, uma informação mais precisa e mais fidedigna. Então, obrigado também aos senhores vereadores. Suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos fazer um registro deste momento. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.